Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Boas-vindas a mais um momento de reflexão aqui com a gente. Hoje a gente vai se debruçar sobre um texto bíblico que é um verdadeiro soco no estômago. O capítulo 8 do livro do profeta Amós. É um texto curto, mas de uma intensidade, assim, brutal. E para nos guiar, nós temos aqui alguns comentários teológicos de uma boa Bíblia de estudo. É importante lembrar, que Amós não era um profeta da corte, um sacerdote ou parte da elite. Não, ele era um pastor de ovelhas, um homem do campo. Exato. Vindo do Reino do Sul, Judá, e ele foi enviado por Deus para profetizar contra o Reino do Norte, Israel, que na época vivia um período de grande prosperidade material. E essa informação sobre quem ele era já muda tudo, não é? Não é um insider criticando o sistema. É um outsider olhando para toda aquela riqueza e vendo a podridão por baixo dela. E o nosso objetivo aqui, é justamente esse: tentar desvendar as imagens poderosas, a crítica social afiadíssima e a mensagem sobre as consequências de uma fé vazia. Uma mensagem que, convenhamos, ainda arrepia. Com certeza. Bom, o capítulo começa com uma cena que parece até, tranquila. Deus mostra uma visão ao profeta. E o que ele vê? Um cesto de frutas de verão. Isso. A princípio parece algo bom, Uma imagem de colheita, de fartura. Mas a gente logo percebe que tem algo de muito errado ali. Exatamente. A chave de toda a visão está num jogo de palavras que é brilhante e ao mesmo tempo terrível no hebraico original. Um jogo de palavras. Sim. A palavra para fruta de verão é kaitz. O som dessa palavra é quase idêntico ao da palavra hebraica para ofim, que é ketz. Caramba, então é um trocadilho divino. A imagem da fruta madura, no ponto de ser colhida, não significa abundância, Não. mas sim que o tempo de Israel acabou. O amadurecimento deles não foi para a vida, mas para o juízo. Chegou ao fim. Precisamente. É uma declaração de que não há mais volta. A paciência de Deus, que se estendeu por tanto tempo, com tantos avisos, chegou ao limite. E ele mesmo diz isso no texto. Com todas as letras. Não mais o pouparei. É uma sentença de morte e o trocadilho é a forma poética e, inesquecível de entregá-la. Entendi o jogo de palavras, o kites e o cats. Mas eu fico me perguntando, por que usar uma imagem tão comum, tão agrícola, para uma mensagem tão devastadora? Ótima pergunta. Deus não poderia ter mostrado, uma espada em chamas, um exército se aproximando. Por que frutas num cesto? Olha, eu acho que isso revela a genialidade da mensagem. Usar uma imagem do cotidiano, da rotina da colheita, torna o juízo ainda mais pessoal e inescapável. Não é uma ameaça distante, abstrata, entende? É como se Deus dissesse: a ruína de vocês está entrelaçada com a sua vida diária, com o próprio ciclo da natureza que vocês perverteram. A podridão já estava dentro do cesto deles. Exato. A podridão que vou expor não é externa, ela já está aí, dentro de vocês. Faz todo sentido, e as consequências dessa colheita final são descritas de forma brutal. Muito brutal. Os cânticos alegres do templo, um lugar que deveria ser de louvor, vão se transformar em gritos de dor, em uivos de lamento. E a morte, a imagem é cinematográfica e terrível. É terrível. Muitos cadáveres. Cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Essa última palavra, silêncio, me dá calafrios. E esse silêncio é a primeira nota de um tema que vai sendo construído até o final do capítulo. Aqui é o silêncio do choque, do luto avassalador. O silêncio de quem não tem mais o que dizer. Isso. O silêncio de quem não tem mais palavras diante da catástrofe. Mas, como a gente vai ver, esse silêncio humano é só um eco, um presságio de um silêncio muito mais profundo e assustador. O silêncio de Deus. E essa imagem do cesto de frutas é a sentença, por assim dizer. Mas o profeta não para aí. Não. Ele faz questão de ser o promotor do caso, detalhando exatamente quais foram os crimes que levaram a essa condenação. E é aí que a crítica fica brutalmente específica, mirando no coração da elite econômica de Israel. Sim, a visão profética dá lugar a uma denúncia social direta. Amós não acusa o povo de pecados genéricos, sabe? Ele aponta o dedo e diz:
Ouçam isto, vocês que pisam nos necessitados e destroem os miseráveis da terra. É uma acusação de esmagamento deliberado dos pobres. E o texto revela a mentalidade dessa gente. Eles mal podiam esperar o fim dos feriados religiosos, como a festa da Lua Nova e o sábado. Não por devoção, claro. Claro que não. Era porque eram dias em que não podiam fazer negócios. A religião era um empecilho para o lucro. Eles pensavam, quando isso acaba para a gente poder voltar a vender e enganar? Exato. E a partir daí, Amós se torna quase um auditor fiscal da corrupção da época. Ele lista as fraudes com uma precisão impressionante, é verdade. É diminuir o EFA, que era a medida de volume com que vendiam o grão, ou seja, entregavam menos produto do que o cliente pagava. E, ao mesmo tempo, aumentavam o peso do ciclo, que era a prata usada no pagamento. Isso. Então, na prática, eles cobravam mais caro por menos produto. É a ganância em dose dupla. E ainda usavam balanças falsas, adulteradas, para garantir que o roubo fosse completo. E não para aí. Tem um detalhe que revela o nível da crueldade deles. Qual? O texto diz que eles vendiam o refúgio do trigo. Sabe o que é isso? É o resto, né? É a varredura do chão do celeiro, o pó, a sujeira, os grãos estragados. Eles misturavam isso com o trigo bom e vendiam como se fosse de primeira qualidade para os mais pobres, que não tinham como reclamar. Sabe, o que me choca aqui é a mesquinhez de tudo isso. Vender o refúgio do trigo. Não era só a ganância em larga escala nos grandes negócios. Não mesmo. Verdade nos mínimos detalhes, no dia a dia, contra os mais vulneráveis. Isso deve ter um peso espiritual enorme, não? Exatamente. E aqui está a grande virada de chave que Amós traz. Para ele e para a fé de Israel, não existia uma caixinha para negócios e outra para religião. Estava tudo conectado. Tudo. A balança desonesta no mercado profanava o altar do templo tanto quanto um sacrifício pagão. A exploração do pobre era, na prática, uma forma de idolatria, a adoração ao lucro, ao poder, a si mesmo. Isso me faz pensar, não era só um comerciante aqui e outro ali sendo desonesto. O texto dá a impressão de que era a estrutura toda, o sistema que estava corrompido, certo? Com certeza. Amós está denunciando uma cultura de exploração que se tornou padrão normalizada pela elite. O clímax dessa denúncia é a frase: eles chegam a comprar os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Nossa, a vida humana era mercantilizada a tal ponto que uma dívida insignificante, o preço de um calçado simples, era suficiente para transformar uma pessoa livre em escrava. Isso é o fundo do poço. Isso não é um ato isolado de um vilão. É o funcionamento de um sistema que perdeu completamente sua bússola moral e espiritual. Para Deus, isso não era apenas uma falha ética, era a quebra total da aliança. E a reação de Deus a essa quebra de aliança é descrita de um jeito que parece o fim do mundo. Depois de detalhar os crimes sociais, o profeta volta a descrever o juízo e as imagens são cósmicas, apocalípticas. Sim, a própria criação parece se rebelar. Totalmente. É como se a desordem moral e social na Terra provocasse uma desordem na própria estrutura do universo. Deus diz: naquele dia, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. É a luz, o símbolo da vida, da ordem, da presença de Deus sendo retirada em plena força do dia. Exato, isso é muito poderoso. E as fontes que a gente tem aqui mencionam algo fascinante. A possibilidade de que essa profecia esteja ligada a um evento histórico real. Exato. Vários estudiosos conectam essa passagem a um eclipse solar total que foi visível na região em 15 de junho de 763 a.C. Puxa vida! Imagina o terror para as pessoas daquela época. Sem a ciência que temos hoje, ver o sol desaparecer no meio do dia só poderia ser interpretado como um sinal divino terrível, um presságio da ira dos céus. Então Amós usa essa memória. Ele usa essa memória cultural de pânico para ilustrar a magnitude do juízo de Deus. É como se ele dissesse: vocês se lembram daquele dia de trevas? Aquilo foi só um ensaio. E não é só o céu que entra em colapso, a terra também. O texto diz que a terra vai tremer, subirá e baixará como o rio do Egito.
uma referência às cheias anuais do Nilo. Uma imagem de instabilidade total, como se o chão firme debaixo dos pés não fosse mais confiável. É a desintegração completa. É a desintegração da ordem da criação. A previsibilidade do sol e a estabilidade da terra, que são fundamentos da vida, são desfeitas. Deus está mostrando que a aliança dele não era só um conjunto de regras morais, era o que sustentava a própria ordem do mundo deles. Então, ao quebrar a aliança, Com a injustiça, eles não estavam apenas prejudicando os pobres, estavam cerrando o galho em que toda a nação estava sentada. e em meio a esse caos cósmico, vem o luto humano. Um luto generalizado e profundo. Todas as festas viram velórios. Todas as canções viram lamentos. O profeta descreve as pessoas vestindo pano de saco e raspando a cabeça, que eram os sinais mais extremos de dor e humilhação naquela cultura. É a imagem de uma nação inteira em estado de choque e desespero. Exatamente. Mas o texto ainda consegue aprofundar essa dor com uma comparação que é simplesmente devastadora. Ele diz que o lamento será como o luto por um filho único, Nossa! e que aquele será um dia de amargura. Perder um filho único, isso é mais do que tristeza. Naquela cultura significava o fim da sua linhagem, o fim do seu nome, a perda completa do futuro e da esperança. É a dor na sua forma mais absoluta. O beco sem saída existencial. Amós está dizendo que a nação inteira vai sentir essa perda irreparável. Depois de todo esse caos físico, da natureza se desfazendo e do luto mais profundo que se pode imaginar, a gente pensa que não pode piorar. Pois é. Mas o profeta guarda o golpe final não para o corpo, mas para o espírito. E este é o verdadeiro clímax do juízo, a consequência mais terrível de todas. Deus anuncia que enviará uma fome sobre a terra. Mas não uma fome qualquer, não. Ele especifica, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A ironia aqui é cortante. O mesmo povo que achava as obrigações religiosas um tédio, que não via a hora do sábado acabar para voltar a lucrar, Agora vai sentir uma fome desesperada, justamente por aquilo que desprezou, a voz de Deus. É a punição que se encaixa perfeitamente no crime. Eles se recusaram a ouvir quando a palavra era abundante, oferecida gratuitamente através dos profetas. E agora? Então, como juízo, Deus retira completamente essa palavra. Não haverá mais profecia, nem orientação, nem revelação, nem consolo. Apenas um silêncio divino, um vazio ensurdecedor. Como seria viver em um mundo assim, onde se clama por direção, por sentido, por uma migalha de esperança, e a única resposta que se recebe é o silêncio absoluto. Deve ser um inferno na Terra. E o texto descreve vividamente essa busca agonizante. As pessoas correrão por toda parte, De mar a mar, do norte até o oriente. vasculhando o mundo em busca de uma única palavra de Deus, mas não a acharão. É a imagem de uma humanidade perdida, desorientada, sem norte. O desespero é tão profundo que atinge até os mais fortes. O texto diz que as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. A vitalidade da nação, sua juventude, seu futuro, tudo sucumbe a essa sede espiritual. Impressionante. E é aí que o capítulo amarra a sua última ponta, conectando tudo à idolatria. O texto termina mencionando aqueles que juravam pelos ídolos de Samaria e de Berseba. Ah, claro. Durante a prosperidade, eles depositaram sua confiança e segurança em deuses falsos, em ídolos que não podiam falar nem salvar. A segurança deles estava no sistema corrupto que eles mesmos criaram. E agora, no desespero, quando buscam o Deus verdadeiro que pode falar, é tarde demais. Exato. O silêncio dos ídolos que eles escolheram agora é espelhado pelo silêncio do Deus verdadeiro como punição. A última frase é uma lápide. Esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. O fim é absoluto. Uau! Então, depois de atravessar esse capítulo, fica claro que Amós 8 é esse lembrete poderoso e, francamente, muito incômodo da conexão inseparável que existe entre a nossa adoração a Deus e a forma como tratamos as outras pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Exatamente. Para o profeta, não adiantava nada ter os rituais religiosos mais bonitos
e os templos mais cheios, se do lado de fora a balança era desonesta e o pobre era esmagado. Era tudo uma farsa. Negligenciar a justiça social não era apenas uma falha ética ou um problema político. Era uma crise espiritual profunda que tornava toda a religião deles uma farsa hipócrita aos olhos de Deus. Há uma mensagem que atravessa os séculos e nos confronta diretamente. E nos deixa com algo para ponderar. Se o texto descreve a fome de ouvir a palavra como o juízo mais severo, a punição final e mais terrível, o que isso nos diz sobre o valor e a responsabilidade que temos hoje? Vivendo num tempo e lugar onde temos tanto acesso a essa palavra. Exato. Em um mundo inundado de informações, de vozes, de opiniões e de ruído constante, como a gente consegue distinguir a busca por sabedoria genuína de apenas mais um barulho de fundo? E mais, como garantir que, ao ter acesso a essa palavra, ela não se torne apenas conhecimento intelectual, mas que se traduza em ações concretas de justiça e compaixão. Isso. Para que a nossa história não termine como a daquelas pessoas, com uma fé que, no fim das contas, se mostrou vazia. É uma reflexão e tanto. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.